Alô, mulherada de sucesso, mais um Pod Mais Mulher, podcast da empreendedora de sucesso. E hoje o clima esquentou, apimentou por aqui, porque chegou uma pimenta que eu adoro demais, que também vai te ajudar a apimentar a sua relação. Primeiro, a sua relação com você mesma, tá, garota? Tá, mulher aí de casa? Porque não é sobre homem estar perto de você, não. É sobre você amar do jeito que você tá. Mesmo às vezes gordinha, mas tudo pode melhorar. Mas você já é a melhor versão de si mesma e a gente pode evoluir. E com vocês, Deise Carvalho. Ou eu aqui. Já tá virando os olhinhos. É. Adoro. A tarde já tá assim, né? Isso. Eu gosto assim, energia alta. Isso. Eu gosto da Deise, que a energia dela, a frequência é alta. E eu gosto de gente assim. Tem gente que a gente conversa, a pessoa não tá nem ouvindo a voz dela. Eu também não dou conta, Reage, não. minha filha. Eu não dou conta, não. Sacode a pessoa e fala, meu filho, vem pra minha energia, fica comigo. Isso. E quem é Deise? Conte aí pra nossa audiência. Oi, gente, é um prazer estar aqui, tá? Eu sempre olhei esse podcast e falei assim, eu vou estar lá, um dia eu vou estar lá, ela vai me chamar. Ah, com certeza. Porque a Lari é maravilhosa, gente, empreendedora maravilhosa, que eu já conheço há algum tempo, né, Lari? E, pra quem não me conhece, sou Deise Carvalho, sou sexóloga, terapeuta de casais, terapeuta de mulher, palestrante, faço chá de lingerie e ministro o curso de pompoarismo. É uma coisa com vários nichos, né? Que vai se completar. E vai ser... Isso, é nicho demais. Tem hora que eu olho assim, eu falo, gente, é isso tudo. Eu vou ter que fazer... Eu faço isso tudo, faço. E um pouco mais, minha filha. Aí, Sim. mas é dona de casa, é esposa, é Sim. mãe. Aí ela fala assim, a mulher anda na frente, é como se estivesse puxando um carrinho de mão com várias outras coisas Lari, juntas. é bem... Aí tem gente que fala assim, como 3 filhos, um marido, uma casa grande, um cachorro. Como é que você dá conta? Dou. É disso. É sobre isso, sabe? Dou conta. E não é porque quer ser Mulher Maravilha, mas é porque a gente vai... Quando a gente está bem resolvido e quando a gente gosta do que faz, sobra tempo. A gente consegue, sim, organizar tudo, né? Você também... Eu tenho um parceiro muito incrível na minha vida, né? E ele me ajuda muito, né? A gente é uma equipe lá em casa. E é por isso que dá certo. Isso, quando abraça ali o propósito junto, vai Sim, entendendo, vai sim. fazendo sentido. Mas uma coisa que eu quero saber, e a audiência também, quem é a Deise lá mais pro passado, né? Onde Deise nasceu, onde que você já trabalhou e que, por exemplo, eu falo que minha vida é que meu Deus, eu chutei o balde, não aguento ninguém cuidar da minha vida, de horários, de fichas, de bater ponto. Não é porque não é pra trabalhar, às vezes a gente trabalha até muito mais, né? Mas o que você percorreu para que entendeu que hoje você está nessa área e você vive a plenitude de vida, é o que você ama fazer? Como é que foi isso? Sim. Então, eu nasci no Cruzeiro, aqui mesmo em Brasília. E lá eu cresci com a mesma galera, pai, mãe, 2 irmãos, só eu de menina. Mimada? Um pouco, mimada. Numa religião, assim, bem rígida, Testemunho de Jeová, né? Eu cresci na Testemunho de Jeová e, assim, Deise, como é que você conseguiu? Só que... Como é que hoje você isso, fala de pinto? como é que você... Tão abertamente, né? Você é tão livre, né? E fui criada na Testemunho de Jeová. Nem eu entendo isso, para te falar a verdade. Mas assim que meu pai saiu da Testemunho de Jeová, eu acho que eu devia ter uns 11 anos, mais ou menos. E aí, eu comecei a ler, eu comecei a querer descobrir as coisas sobre o corpo, sabe? E isso me chamava muita atenção. Inteligência emocional, como funciona a mente, como funciona o corpo, a genitália serve para quê e tal. E eu ficava atrás disso. Só que era muito difícil, não tinha informação, que nem hoje, não tinha internet, né? E aí, eu lembro até hoje que eu ficava perguntando, minhas primas eram terríveis, né, mais velha, eu ficava perguntando as coisas, como é que é, virgindade, como é que é, eu queria saber mais, sabe? Eu tinha sede. Não por safadeza, sabe? Aquela menina, essa menina é safada, não. Pelo contrário, eu era muito ainda assim, travada. Mas sim para ter conteúdo para passar para as minhas amigas.
Uai, como assim? Sim, aí você vai ver. E aí, o que que eu fazia? Eu fazia rodinhas debaixo do bloco. Meu Deus, tá vendo? Quer dizer, Sim. cada mulher com a cheia de surpresa, que eu não sabia dessas Sim, coisas. eu fazia rodinhas debaixo do bloco com os meninos e com as meninas da mesma idade do que eu. Meu Deus. Eles não tinham muita informação de nada, a gente era tudo moleque. E eu falava, olha, na época não era contraceptivo, mas eu falava, gente, é o seguinte, tirou a virgindade, é dessa forma, não engravida pela coxa, né? Que minhas primas inventavam que engravidava pela coxa, eu descobri que não engravidava. E aí eu comecei a dar aula. E todo Com mundo quantos ficava anos? babando. Minha irmã, pelo amor de Deus. Isso, 10 para 11. Sim. A pessoa é precoce. Sim. Aí eu fazia uns eventos. Esses dias eu tava lembrando desses eventos. Debaixo do bloco. Tudo debaixo do bloco. A gente saía pedindo em apartamento para ter o evento do mês. E eu que tava na frente de tudo. Querendo me mostrar de qualquer jeito, sabe? Já queria ser palestrante. Sério, esses dias eu tava imaginando, eu falei, gente, mas eu gostava desde pequena. E aí eu fazia desfile, porque eu participava do grupo Pelinski, que era um grupo de dança e desfile, sabe? Aí eu não cresci, não servi para modelo, eu falei, gente, eu vou ter que fazer alguma coisa nessa vida. E eu comecei a fazer. Debaixo do bloco, os pais descia a galera, a gente convidava todo mundo para poder olhar, eu apresentava, sabe? Eu era a cabeça. Era muito engraçado. Minhas amigas de infância morrem de rir. E eu fui dando aula, até para os meninos, sabe? Falando sobre sexualidade. Era pouco conteúdo, mas eu tinha. E aí... Mas já fica a primeira dica que eu falo assim, vira a chave. Muitas vezes eu falo, gente, vai dar aula, não sei o que. Não, mas eu não sei muito. Depende com quem você tá se comparando. Porque o pouco que, pra quem não sabe nada, é muito. O pouco pra Deise, porque ela descobriu que não engravida pela coxa. A outra foi o absurdo que descobriu que não engravida. Porque todo mundo tinha medo. Eita, Deise, minhas primas tudo engravidou pela coxa, saiu menino. Eu ia até falar tudo virgem. Não, e tudo virgem. Tudo Olha, virgem. Essa história é complicada. Aí eu tinha um medo, até pra namorar, eu tinha um medo. Eu falava, gente, engravida, beijar na boca. Aí eu descobri que beijar na boca não engravidava. E aí eu comecei a ensinar isso para as meninas. Só que aí as meninas todas as minhas amigas, tipo, passou a época, tirou a virgindade e eu não. Só que eu dava uma que não sou virgem, tá tudo certo, sou bem resolvida, sabe? Eu já vivia isso, mas tudo fake. Muito bom. Tudo fake. Era virgem, morria de medo de tirar a virgindade, sabe? Por conta até da crença que eu tinha que eu queria ser aquela... Tem na Bíblia, né? Aquela, no Apocalipse, as virgens. Eu falava que eu ia ser uma daquela. Logo o quê? E aí, gente, isso é engraçado reviver isso. E aí, cheguei na minha mãe e falei pra minha mãe que... quando falava, qual vai ser sua profissão? E aí eu falava assim, eu sei que não é ginecologista, porque eu não quero pegar nas pepecas, né? Mas eu gostava de estudar sobre isso. E eu gosto muito da psicologia. Eu gosto muito de estudar mente, cérebro, como a pessoa, o comportamento humano e tal, cognitivo. E eu ficava lendo essas coisas o tempo todo. Aí, quando eu cheguei na minha mãe e falei, porque não existia, era pouco isso, não existia. Aí eu cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, eu quero ser sexóloga. Isso novinha. Porque isso, digamos que é bem recente de estar, né? Sim. Tinha uns doutores, né? Que estudavam na ciência sexologia, mas não existia assim a sexóloga. E aí ela falou, que isso, menina? Imagina, tinha acabado de sair do Testemunho de Jeová. Que isso, menina? Sexóloga? Isso. Aí eu lembro que ela chegou e falou assim, meu pai, eu morro de rir disso. Vamos botar essa menina pra estudar, porque senão vai dar merda. A cabeça dela vai dar merda. Essa menina quer ser sexóloga e foi criada tão, né, rígida, tão ali. E aí, eu fui saber como é que trilha isso, como é que era, entende? Porque eu não queria ficar só no consultório. Mas aí, o que acontece? Eu queria trabalhar já. Não, eu comecei a trabalhar. Isso, eu fazia eventos. Não, e você palestras e eventos. Verdade, era um trabalho. Muita autoridade. Sim. Aí eu comecei a trabalhar em shopping, né? Trabalhei, o meu primeiro emprego de menor foi no Habib's,
né? E, cara, muito louco. E aí, depois eu comecei a fazer faculdade e para poder trilhar, aonde, como eu ia chegar a ser sexóloga, o que eu tinha que fazer, né? Aí virei terapeuta. Aí fui trilhando, fui fazendo todos os esquemas que tem para chegar a sexóloga. Porque sexóloga, todo mundo imagina Explica aí. que é como chegar e falar eu sou sexóloga. Ou eu vendo produtos eróticos e eu falo que eu sou sexóloga. Gente, pelo Me amor poupe, de né? Deus, é sério. E isso daí preocupa a gente muito, sabe? Porque tem pessoas que é vendedora de produtos, beleza. Sabe, ali sobre produtos. Agora, para poder falar de sexualidade, existe todo um credenciamento que você faz 2 anos, uma pós, né, na área de sexologia, que é o que eu fiz, né? Que aí você tem que ter a carteirinha da Abrasex, que é o que eu tenho, renovo todo ano. E tem que estudar para renovar, porque tudo muda na ciência. Então, assim, não é feito nas coxas, sabe? Não é, porque eu vejo muito isso hoje em dia. Eu entro numas páginas, falo a sexóloga fulana, eu falo, gente, é formada onde? O que que tem? Sabe? E ensinando um bocado de bobagem, sabe? E acabando assim com a nossa profissão. Ensinando um bocado de bobagem, só besterol. Tem umas até famosas, né? Que não fez pós de sexualidade em área nenhuma. E tá aí. Auto-intitula, né? Isso, e tá aí no mercado. E isso, quando a gente vai falar verdades, quando a gente vai falar sobre a sexualidade, é algo muito sério, né? Porque ali é vidas. Então, desde pequena eu já tinha isso. E aí eu fui me formando a isso, mas mesmo tempo estudando. Engravidei com 17 anos. Estudando, porque eu era terrível. Engravidei com 17 anos e mesmo assim eu tinha esse sonho. Foi mais difícil chegar? Foi. Né? Porque eu já era cuidando de filho, era estudando, era trabalhando e tentando trilhar. Várias vezes eu dei voltas, né? Trabalhando em loja, trabalhei na Renner, trabalhei na Oi, trabalhei dando voltas, né? Só que eu sabia que ali não era meu lugar. Não era meu lugar mesmo. Porque até no trabalho, em qualquer rodinha na minha vida, era ensinando sobre sexualidade. Sempre foi isso. Né? Gente, que surreal. Nunca escutei uma história dessa. Sempre foi. Sabe? É assim, missão mesmo. Só que quando eu via mulheres palestrando, eu falava assim, não, eu acho que eu palestrando desse jeito, eu não me via, não. Eu falava, não, desse jeito aí não, eu não consigo palestrar desse jeito, não. E eu lembro que a minha primeira palestra, eu fui na tora. Falando que eu sabia do mesmo jeito que eu fazia quando era criança. Eu já sou a porra toda, eu sei. E eu vou lá e vou meter bronca. Ninguém sabia que por dentro eu tava morrendo. Sabe? Tava morrendo de medo, tava cheio de coisas que tava tentando me travar. E eu fui. Eu fui e fiz. Sabe? Saí orgulhosa de mim. E falei, caraca, é isso. Sabe? Eu gostei da adrenalina. Sua primeira palestra, você lembra onde é que foi? Eu lembro. E foi grande. Foi para um pessoal todinho de um grupo bem grande da Rinodê. Sabe? Não tem aquelas palestras da Rinodê? Sim. Só que era todas as equipes. E para me falar sobre sexualidade e autoestima. Né? E aí eu fui, gente, e eu ensinando as coisas, e olhando, e eu gostava, aquela sensação, e eu falava, meu Deus, é isso daqui, sabe? Ah, que delícia. E isso aí eu fui descobrindo, e cada vez mais eu queria estar, sabe, palestrando, eu queria estar em palco, eu queria estar ali, eu queria ensinar, e aí eu comecei ter uma relação muito grande com Deus, né? De saber qual era a minha missão, meu propósito. Porque eu sempre entrei em grupos da igreja, só que eu não sabia para que eu servia, sabe? Eu não me encaixava. E aí, eu fui líder de casais, fui líder de mulheres, até gostava. Mas não era o que eu queria, assim, não era o meu propósito. E eu não descobria isso. E aí, um dia eu estava orando e tal, e aí eu cheguei e falei para Deus, é para mim trabalhar disso? Ah, e outra coisa que eu pedi para Deus, eu falava assim, caraca, se eu for servir a Deus,
eu vou ter que largar essa minha área. Porque não combina. Porque não combina. E antigamente, realmente, não tinha lugar para ninguém falar sobre sexualidade, né, na área cristã. E aí eu falei, cara, eu vou ter que fazer uma escolha cruel. Que é o que eu gosto, mas eu não vou poder estar servindo a Deus. Eu lembro disso até hoje. Uhum. E aí eu fui e pedi isso para Deus. Que eu queria trabalhar para Ele nas igrejas, que era um propósito. E se era para Ele me dar uma resposta sobre isso, sabe? Aí a resposta mesmo que eu tive, aí comecei a trabalhar, começou a surgir, comecei a fazer chá de lingerie, né? Porque eu achei esse nicho, porque eu sou apaixonada por família. Sabe? Eu creio muito, muito, muito. As pessoas podem ser contra, o mundo pode estar outro, mas família, para mim, é o primeiro projeto de Deus ali, vai ser para sempre. Não adianta, sabe? Eu falo isso no meu chá de lingerie, e eu falo ainda assim, ó, as tiazona aí, que tudo separou, sabe? Não acredita mais em amor, pensa que ela tá se lascando ali, casando e tal. Eu falo para elas, olha, se tem um projeto de Deus que ele deixou na terra, é o casamento. Se não deu certo para vocês, vai se resolver, vai arrumar outro, vai fazer alguma coisa. Mas vamos orar, vamos sabe? Liberar a vida da irmã do lado. Da irmã do lado, deixa ela ser vai feliz. Se amarrar, vai não sei o quê. Tem uns olhares, sabe? Vai chegar um homem na vida dela se ela também não queria. Sim, as pessoas se fecham e quer que as outras também não tenham um casamento, não tenham uma história, sabe? E aí eu sou muito a favor do casamento, sabe? Aí eu mudo todo esse clima quando eu tô em chá de lingerie, eu amo isso. E aí, minhas noivinhas, que eu sou apaixonada, que é algo que... Assim, eu posso chegar onde for, eu vou continuar fazendo chá de lingerie, que eu amo mesmo. É uma coisa que eu gosto muito e me divirto. E aí eu cheguei e falei isso para Deus. Na pandemia, eu tive na UTI, né? Eu fui para UTI, eu tive meu pulmão 60%, meu rim também, e fiquei nos respiradores. E eu tive 2 paradas cardiorrespiratórias. E lá eu fiquei clamando por Deus. Fiquei chamando Deus, você vai vir, desde do meu jeitão que eu falo com ele, sabe? Que não, é brother, né? Comigo ele é assim. E depois disso ainda, aí que ficou mais. E aí eu falei, você vai vir, você foi na Bíblia, todo mundo clamou por você e você foi, e eu quero que você venha. E aí eu comecei, você vai vir, Deus, cadê você? Demorou. Mas ele chegou. Quando ele chegou, eles estavam me reanimando. E aí, eu fui, quando ele falou Daisy, quando ele falou meu nome. Sabe o que é você acreditar, confiar, e quando você ouvir, você se assusta? Mas a voz era doce, era linda, era... Ih, cadê? Eu não tenho como explicar. Toda vez que eu falo essa história, eu falo, não tem como eu explicar a voz de Deus. E aquele momento você quer ir com ele, você não quer ficar, não. Eu pedia tanto para ficar... E aí, ele conversou comigo, assim, como se ele tivesse sentado do meu lado. E ele começou a conversar comigo. E eu falei que eu não queria ir embora, que eu não queria morrer, porque eu tinha meus filhos e que eu ainda tinha um propósito. E que era para ele me falar se esse propósito, se o meu propósito que eu estava vivendo, se era para me fazer isso mesmo. Que eu queria ajudar mulheres. Só que eu falava assim... Deus, eu não quero ajudar as mulheres por aí, sabe? Eu não quero estar ensinando sexo para as mulheres que quer ser amante, que sabe? Eu não é isso, né? Faço em vez em quando, porque não tem como você escolher, né? Ali, cada pessoa que você atende. Mas eu cheguei nele e falei, esse é o meu propósito? Você vai me deixar? Sabe? E quando ele falou que sim, e que eu ia voltar, e que meu lugar... era palestrar, ajudar mulheres casadas dentro da igreja. Quando ele me falou isso, sabe o que é você ter certeza absoluta de que você está no mundo e você está fazendo a coisa certa? Foi isso. Né? E quando eu voltei com sede. Sede. Eu não conseguia mais nem falar, eu não conseguia a respiração, né? Demorou muito para voltar. E eu lembro que eu queria já sair correndo, falando para todo mundo, eu queria ajudar mulheres, criou algo que eu tinha, mas assim, expandiu. É porque já tinha, mas foi o sim de Deus te faz, caraca, agora nada me segura. Não, nada. Você derruba tudo e nada. E não tem a pessoa que fala assim, não, Deise, isso daqui não é para você. É para mim.
pra mim, eu tô fazendo a coisa certa. Sabe? E aí, cara, é muito louco, velho. E aí eu comecei a falar, cara, mas como eu desse jeito, né? E ele falou que gostava do meu jeito, sabe? Achei lindo essa hora. Ele falou que gostava do meu jeito, que não era assim. Eu falava, eu tenho que me mudar, tenho que virar padrão, alguma coisa assim, falar igual aquelas mulheres da igreja que eu falava, que fala igual a pastora. Aí, ui, aquela coisinha bem, sabe? E eu falei, meu Deus, mas eu não consigo ser assim. Aí ele falou, não, é desse jeito, é do seu jeito. E eu falei, cara, meu jeito. E aí eu construí isso. Eu falei, cara, quem é a Deise? As minhas palestras na igreja para casais, atendimento também, que eu atendo casais como terapeuta, tudo é voltado para minha vida. Eu não pego vida de ninguém para poder falar, sabe? Para poder dar exemplo. Eu pego a minha vida, sabe? As coisas que dão certo, as coisas que dão errado. Chá de lingerie eu ensino como eu faço, como eu pego cada produto. Os produtos que eu tenho, não é que a Deise tem um sex shop. Né? Ali é complemento. Ali eu vi que cabia algo, né? Até legal isso para as empreendedoras saber, que cabia algo a mais. Tipo, você ensinava a fazer cadê, né? Sim. Aí tinha que ficar E aí eu chamava outra pessoa para ir comigo que vendia produto. E eu falei, cara, não faz sentido. Não faz sentido. E aí eu comecei a falar, qual é o produto que eu gosto? Que eu conheço a composição e que dá certo para mim. E aí eu fui buscando um por um. Eu não tenho um sex shop inteiro. Sabe? Porque tem produtos que eu não acredito e a composição não é bacana para mulher. E aí, esses que cabe e que eu tenho história com eles, que essa história é muito engraçada, eu coloquei no meu trabalho. Né? Então, ele, é as figurinhas, é chave, sabe? É pepeca louca, é volumão, é esse, é aquele. Fala, Deise, mas você não tem esse? Não, é esse aqui que resolve, é esse que dá certo, sabe? Por quê? Porque eu uso. Eu sei tudo que ele vai dar, eu sei a composição dele e eu sei se serve para você ou não. Porque até produto é individual para cada pessoa. Não é uma coisa que você bota na mesa e fala, gente, isso daqui funciona para todo mundo. Não, você tem que ouvir a pessoa, né? E aí as meninas falam, nossa, você é tão atenciosa de querer... Por quê? Porque eu cuido delas como se elas estivessem fazendo terapia. Quando eu estou vendendo um produto, eu sei que eu quero que elas voltem e falem assim, Deise, deu certo, a minha história foi essa. Eita. E eu morro de rir das histórias, sabe? Ou então elas fazem merda e eu falo, eu não acredito que você fez isso, não. Eu falei que era pouco, sabe? E aí, isso assim, é algo que me faz viver, sabe? É algo que eu falo, eu estou vivendo, eu estou fazendo o que é para mim nessa terra, sabe? Eu estou amando pessoas, eu estou ajudando mulheres, né? Eu costumo falar que existe muitas mulheres pombo. O que é a mulher pombo? O pombo é bonito, não é? Você já viu o pombo bonito? Tem uns pombos que é bem bonitinho, os bichinhos andam assim, bem reboladinhos assim, tem uns gordinhos bem bonitinhos. Eles são bonitos. Eles têm asa, como qualquer ave, e eles poderiam voar para bem longe e não ficar comendo migalhas. Só que eles escolhem ficar no chão, mal voa, para ficar comendo migalhas. A vida deles vai ficar ali, por mais que ele seja bonito, uma ave bonita. Mas ele está ali vivendo de migalhas. De um pão que está jogado, ninguém gosta de pombo, todo mundo fala, esses pombos aqui, e são lindos. Só que vivem de migalhas. Tem asa para voar, mas vive de migalhas. Aí eu costumo falar, tem várias mulheres assim. Eu já fui um pombo. Eu já comi muita migalha. Muita migalha. E que migalhas para algumas pessoas acham que é banquete, porque nunca viveu um verdadeiro banquete, mas né? Isso. Aí eu ensino as mulheres que você pode ser águia, sabe? A águia, ela nem vem aqui perto, ela vive muito, muito alto, ela come comidas frescas, ela toma da melhor água. Água bem da e ela não olha para trás, ela só quer coisa boa, ela não aceita coisa de ontem. Só quer coisa boa. E ela voa alto, ela só gosta de coisa boa. Ela é uma coisa linda. A renovação da águia é a mulher.
E aí eu ensino essas mulheres a ser águia. Para de ficar vivendo de migalhas, para de ser mulher pombo. Sabe? Porque as mulheres, hoje em dia, eu acho que você deve ter visto isso, você vê isso muito, você também trabalha com mulheres, esse empoderamento feminino, ao mesmo tempo, está ajudando muito as mulheres, mas por dentro é fake, é tudo fake. Né? Eu vejo isso em consultório que as mulheres andam bonitas, estão pegando os melhores cargos, estão estudando, estão conseguindo ali ser valorizada, aquela coisa toda, mas por dentro ela não se conhece, ela não tem autoconhecimento. São mulheres inseguras, são mulheres que qualquer coisinha atinge elas, elas não são imparáveis, são pessoas que têm uma insegurança, assim, que eu fico olhando e eu falo, gente, como assim? Você é tão boa, sabe? Você é tão maravilhosa. Sério, Deise, eu sou isso? Caraca, velho! E elas não conseguem ver isso. E aí vive de relacionamento tóxico, né? E vivendo de migalha, sabe? E aí, é isso que eu trago para as mulheres. Vamos se conhecer, sabe? Não é para ser melhor do que homem, porque cada um tem seu, né? Tem seu caminho. E são diferentes em tudo, homem e mulher. Ninguém se iguala a nada, não. Mas para a mulher se conhecer e ela se valorizar. Sabe? E eu vejo muito essa questão da não valorização relacionada, que a gente até tá falando no outro podcast, relacionado ao que elas já viveram, né? E hoje, assim, onde a Deise atende, quem é que tem que ir na Deise? Digamos assim, você tem esse dificuldade ou problema, vem em mim, ou é para todo mundo? Conte um pouquinho, para quem tá de casa também seguir na rede social e já participar desse movimento aí, né? Então, como o meu trabalho é com mulheres e casais, não existe assim, ela pode estar vivendo um relacionamento tóxico, ela pode estar vivendo uma separação doída, ela pode estar vivendo um luto, ela pode estar vivendo o melhor da vida dela. Entende? Mas ela quer se conhecer, sabe? Ela quer se entender, ela quer conhecer a sexualidade dela de uma forma, que é a forma que eu trabalho, sem vulgaridade, sem pornografia, que eu sou totalmente contra a pornografia. Porque depois que eu estudei tanto, eu vi nos estudos mesmo que a gente não precisa disso, sabe? Nosso corpo é lindo, eu falo que é um play, né? Deus fez um play lindo pra gente descer. Só que a gente fica... Isso é cultural, né, do Brasil. E a gente fica se prendendo a outras coisas que você já tem tudo no seu corpo. E você não precisa de outras coisas. Você já tem tudo, você só precisa aprender o caminho. O caminho, isso. Você só precisa aprender. É cheio de pontos, é tanta coisa linda no corpo. Eu sou apaixonada, sabe? E aí as pessoas ficam dando volta, indo para pornografia, que é já outro tratamento também que eu faço, que é com vários casais, homens que tem um vício na pornografia, detona o casamento, sabe? E a mulher se sente um lixo, né? Ou está acontecendo também, o Lari, mulheres também, eu não posso falar que é vício, mas é um certo apego aos vibradores. Aí quando chega alguém e fala assim, Deise, por que você não vende vibrador? Porque eu não acho que é benefício para a mulher. Um massageador, né? Ali um bullet, um massageador, golfinho do ponto G, que não tem nada a ver. É porque eu falo assim, é concorrência desleal. É totalmente desleal. Eu falo isso para os homens e eu sou a favor disso com eles. A favor dos homens. Sim, eu tô com eles sobre isso, porque é sacanagem. É sacanagem. Você pega uns negócios que tem hoje em dia, que velocidade... Intensidade 10. Cara, nem a mulher dá conta da intensidade, sabe? E aí, o que acontece? Ela perde a sensibilidade toda e ela acostuma. O homem vai concorrer com aquilo. Quando ela tiver com o marido, quando ela estiver lá nas horas boas, o que vai acontecer? Essa mulher vai falar, gente, cadê esse homem? Não tá fazendo nada. Eu não tô sentindo nada. Como que um homem vai concorrer com um trem daquele, gente? Né? É muita sacanagem.
Então, assim, como eu também sou contra os homens ficarem também vibrando, assistindo pornografia e ficar achando que mulher é aquilo, que tem isso, né? Comparando a mulher com aquela mulher ali, que ela é uma atriz. E assim é os vibradores. Aí o pessoal me perguntava até na igreja, Deise, mas pode usar os vibradores? Eu, gente, pelo amor de Deus. O que acontece? Eu vendo coisas, eu coloco coisas para apimentar, mas para não tirar aquela conexão do casal. Entende? Precisa ter. Cara, a relação sexual é isso, né? É ali o do homem, é o que você tem, é o que Deus te deu. Se contenta com aquilo. A gente pode melhorar. Aprende a usar para as coisas. Isso, saiba usar o seu parquinho, né? E aí, não querer colocar outra coisa, uma máquina, algo que não é pra gente, sabe? Que eu acho que distorce tudo. Então, por isso que eu não sou a favor, sabe? Tem pessoas que falam, nossa, Deise, não, é pelos estudos, por tudo que eu vejo que traz mais malefício do que benefício, sabe? Para a vida do casal. E para a vida da mulher, porque depois ela fica muito chata. Ela fica, ai, Deise, sair com fulano, principalmente as solteiras, né? Sair com fulano, nossa, que homem ruim de cama. Eu falo, o que tu tá usando? Tu tá usando vibrador, né? Por isso que homem nenhum vai alcançar isso que você quer. Ninguém tem essa velocidade, ninguém, sabe? Então, você tem que acostumar ali com o que Deus fez, né? É um encaixe perfeito. E aí, a gente que fica inventando coisa. E aí, eu uso coisas para apimentar, né? Um óleozinho, um massageador, massagens diferentes, né? É isso. Aí, eu atendo, de segunda a sexta, eu atendo casais e atendo mulheres, como terapia, né? Atendo também curso de pompoarismo, ou turmas, ou VIP, que é só comigo lá no meu consultório. E também faço palestras final de semana e chá de lingerie. É muito trem. Isso tudo dentro de uma pessoa. Isso, é muito trem. É igual ontem o Thales, eu ri tanto que ele falou assim, a gente, só pra lembrar que o agente sou eu. A gente sou eu. Quando ele falou, eu faço isso. A equipe dele, todinha. A minha equipe, sou eu. É que nem quando eu vou pra chá de lingerie, eu falo, gente, nem eu sei como eu dou conta daquilo. Porque eu vou, aí eu arrumo minha mesa, faço toda a palestra, brinco com todo mundo, vou ouvir todo mundo, depois vou vender, vou passar a maquininha, sabe? Vou ensinar a usar o produto. Eu falo, gente, essa é minha equipe, sabe? Isso, é minha equipe. Eu sou ela aí depois mesmo. Eu não sei, porque eu chego em casa, que nem o Thales falou, e aí a energia morre, parece um carro velho, acaba, sabe? Porque é muita energia gasta, sabe? Eu dou o meu tudo. Eu quero que ali fique, eternize aquele momento ali, sabe? E aí eu dou toda a minha energia. Por isso que todo mundo fala, nossa, sua energia é tão alta, é tão alta, é tão alta. Mas quando eu chego em casa, mulher... Acabou, cidadã. Mas é tudo estratégico, né? Mas também tem o dia que a gente energiza para fazer as outras coisas e por aí vai. E me conta um pouquinho, assim, também pro seu futuro. O que é que você imagina, o que é que você ainda quer, que você ainda não conseguiu? Vamos pensar lá pra frente. Quais são as conquistas que você ainda não teve nessa área? Sim. Mais nessa área profissional mesmo, né? Então, o que eu tô vivendo agora, eu tô plantando, porque eu quero colher o que Deus tem pra mim, do que Ele me falou, né? Ele me falou que eu vou ajudar muita gente, sabe? E que eu vou ajudar aí para mim continuar sendo o que eu sou, sabe? Porque a gente que vive nesses eventos, eu acho que você deve concordar comigo. Cada dia eu vejo mais pessoas que têm conteúdo, mas não têm humildade. Trata o outro mal por trás dos bastidores, sabe? Não é uma pessoa grata. Eu vejo muito isso, sabe? Cada dia eu fico muito triste. Eu chego em casa, eu falo pro meu marido, poxa, eu pensei que fulano era assim. Toda vez ele tá cansado de ouvir. Eu pensei que fulano era assim. Poxa, mas eu vi fulano tratando fulano tão mal, sabe? Aí eu olho assim, eu falo, gente, eu não quero isso pra mim.
sabe? Eu tenho meus princípios e eu penso assim, e até sobre isso, minha casa tem que estar arrumada, né? Quando eu falo casa arrumada, é tudo bem com os meus filhos, tudo bem com a minha família, eu estou me doando para minha família para eu poder sair e fazer né, o que Deus tem para mim. Mas eu não deixo minha casa bagunçada, eu não deixo meus filhos jogados, meu marido para lá, para eu poder ter palco. Sabe? Isso não. Porque aí eu tô fazendo tudo errado. Sabe? E é isso. Eu penso assim, Deus, vou plantar, vou plantar, vou plantar, vou plantar. Até chegar aonde tu quer. A colheita é ele que decide a hora certa, né? Sim, até porque quando as igrejas me contratam, elas se assustam. Toda vez que eu falo assim, eu tenho um valor, né, de cada palestra, de cada serviço que eu faço. Só que depois que eu tive lá com Deus, na UTI, eu fiz um trato com Deus. E os pastores, as pessoas ficam assim, Deise, como assim? Sabe? Eu nem abro isso assim, porque é uma coisa muito minha e dele. Que eu não cobro para a igreja. Se é igreja, eu não cobro. Porque eu só tô devolvendo um pouquinho do que Deus faz na minha vida. Sabe? Eu tô devolvendo. Eu tô indo para lá realmente para ajudar as pessoas, realmente para amar pessoas, para mim fazer algo. Sabe? Não é pelo dinheiro. Então, é algo que eu tenho, e aí as pessoas falam assim, como assim, Deise? Sabe? E eu falo, não, porque Deus me dá tudo de graça. Né? E eu quero devolver um pouquinho. Sabe? E esses trabalhos meus na igreja, toda a igreja que aparece, eu não conheço as igrejas, e aí me liga, e aí eu fala, Deise, tal dia e tal. Eu olho para cima e falo assim, Deus, você quer que eu esteja lá, né? Eu já sei que é o propósito dele, eu estar lá. Né? Então, para mim, assim, é algo que eu sei o que ele tem para mim. Sabe? Não quando a gente fala... Eu até coloquei... Eu demorei muito colocar no meu Instagram sexóloga cristã. Porque não existe isso. Tá? Existe sexóloga. Você é sexóloga e você pode falar de tudo sobre a sexualidade. Né? Com qualquer público. Só que, por conta das redes sociais, dessas sexólogas que eu falei para você, de pessoas ensinando só besterol, tendo muito desrespeito nas redes sociais, as pessoas pensando que você faz o trabalho já vulgar, pornográfico e tal. E aí eu tive que colocar o cristão. Não era para ter isso. Né? Mas eu tive que colocar o cristão porque ali eu vi que era necessário para as pessoas ter o olhar que eu quero que elas estejam. Sem me conhecer, Porque antes de me conhecer. Isso aí. Para não ter que ter o trabalho de ter que explicar Porque isso sempre foi tudo, assim. Né? A vida toda. Se eu sento no lugar, todo mundo vai para aquele outro lado. Entende? Já falando coisas assim e tal. Aí depois que me conhece, nossa, Deise, nunca imaginei. Né? É muito julgamento, né? É muitas crenças, é muitas coisas. Então, se a gente não nasceu para isso, a gente vive com raiva, sabe? Do que as pessoas nos rotulam. E eu tenho família, eu tenho filhos, né? Então, assim, eu aprendi a lidar com isso dessa forma. Nem todo mundo... E, nossa, existe muita ignorância. E a gente vê que o mundo tá tão moderno, tanta coisa, e um pouco que você conversa, faz, gente, será que de verdade a pessoa pensou desse jeito? É surreal. É surreal. E eu tô vendo que também que principalmente pós-pandemia. Na pandemia teve muita separação. Né? E agora as pessoas, cada vez mais, a gente que trabalha com sexualidade, a gente está vendo que as pessoas estão descartáveis. O relacionamento está uma coisa muito difícil, sabe? Os homens falam que não tem mulher e as mulheres falam que não tem homem que presta. Sabe? É uma briga terrível sobre isso. E a gente olha assim, a gente fala, gente, o que está acontecendo? As pessoas estão tão descartáveis. Mas sabe por que está acontecendo isso?
Não. Não. Conte. Porque as pessoas não se conhecem. As pessoas não estão se valorizando do jeito que tem que se valorizar. As mulheres lindas, gente, hoje em dia as mulheres se cuidam de uma forma, é os trem mais lindo do mundo. E eu vendo essas mulheres sofrendo por uns cabras, por uns trem que, sabe, vivendo um relacionamento abusivo. Tanta coisa. E eu falo assim, gente, por quê? Porque não se conhece. Não tem a força Não nem tem, de sair não daquilo tem, ali, né? não tem. E é um trabalho duro que a gente faz para conseguir ajudar essa mulher. E hoje, o que mais tem chegado no consultório de falar assim, meu Deus, é olhar pro rosto da pessoa, mais uma, e que tá se repetindo, ou até pós-pandemia, dá um geralzão assim, né? Relacionamento abusivo. Infelizmente. Né? Não sei, assim, os estudos falam que cresceu muito, né? Mas antes a gente não via tanto porque não se falava tanto nisso, né? E hoje em dia os jornais mostram, muita coisa mostra. Mas a gente vê que os relacionamentos... até aquela mulher que fala assim, não, eu vivo tranquilo lá dentro da igreja. Quando vai soltar, nem ela sabe o que é um relacionamento abusivo. E você tá vendo que Isso, e pensa que é ela só tá achando que violência tá... doméstica. É. E aí, quando você está fazendo um trabalho ali de poder conscientizar, né? Porque é através disso que a gente toma as atitudes e a gente começa a botar os pontos aonde precisa. E aí, quando a gente está ali conversando com aquela mulher, cara, mulheres poderosas, mulheres com cargos assim, que você fala, não, gente, essa não. Sabe? E você vivendo um relacionamento abusivo, aceitando aquilo. E achando que só tem aquilo. Uma dúvida para esclarecer. O que é relacionamento abusivo que tem gente que fala assim, nem não é, eu vivo isso daqui é tranquilo, que você consegue identificar, digamos assim, porque o outro tem a conta que tem um relacionamento financeiro, né, abusivo e tal. O que você vê? Que muita gente vive normal, acha que tá lindo e é um relacionamento que aí, digamos que é a entrada da porta. Não tem quando a pessoa vai fumar maconha, ela fuma cigarro. Sim. Digamos, o que tá sendo um cigarro que as pessoas não estão identificando que isso é tóxico? A falta de respeito. Eu vejo que começa em um grito. Que você deixa passar. Sabe? Não é porque a pessoa ela é assim. Né? Ela é nervosa, a família dela é assim. E aí você leva como se fosse mesmo a pessoa, ela nasceu assim e ela é assim, não é. Sabe? E nisso vai crescendo. Hoje é um grito, amanhã é outra. Existe financeiro, como você falou, né? Que o homem, ele comanda até o dinheiro da mulher. Não, esses dias, vamos ver comigo, né? Porque eu fiquei horrorizada com uma coisa. Eu não dou nome nos bois, mas eu tava na igreja e tinha uma pessoa que tava controlando todas as finanças, sabendo o que tinha que dar, o que não tinha dado. Tudo bem se a conta fosse dele, né? Não era. Não era dele. E eu falei, gente, tipo assim, pra mim isso é absurdo. Sim. Meu marido brinca assim, nossa, até hoje eu não sei quanto a Larissa ganhou. Eu falei, meu filho, eu acho que nem eu sei. Entre sai, eu tô sabendo. Eu tô sabendo. A vida do empreendedor é altos e baixos. Rico, pobre, rico, pobre, rico, pobre. Dá tempo nem de respirar. O mês já acabou, já tá chegando outra coisa. Mas assim, tem muito. Quando eu fiz parte do Conselho de Mulheres Cristãs, era focado faz muito tempo isso. Era focado na parte de violência, né? Doméstica. Aí, assim, eu sempre gostei de ajudar a mulher. E tem muito essa questão que a gente precisa estar onde que é o nosso propósito, geralmente, que a gente sofreu, né? Sim. Eu falei, gente, mas eu nunca sofri isso, né? E depois também tinha o gatilho de que, olha a minha cabeça. Gente, será que até hoje tem gente que sofre isso? Não é possível. Aí foi pra poder, parece que Deus é aquela questão, tudo tem um propósito. Deus me botou ali pra eu conseguir enxergar melhor o mundo, porque eu nunca tive essas coisas, né? E eu falei, gente, aí quando eu entrei, muita gente perto de mim começava a sentir mais confortável de falar. E eu ficava chocada. Porque quando eu entrei, eu falei, gente, não faz muito sentido pra mim estar aqui, porque eu acho tão bobo, porque não tem mais essas coisas. Estamos no século qual, né? Oh, meu Deus. Surreal. É surreal. É surreal. E outra coisa, a ciência fala, os estudos, que de 10 mulheres, 9
já passou pelo relacionamento abusivo, sabe? E assusta isso. Por quê? Porque a gente pensa que tá tudo bem, tá tudo certo. E aí é financeiro, né? Aí é financeiro quando esconde também as coisas, tá? Ele tá fazendo coisas ali e você não sabe, né? E não te conta, não te comunica. Abuso financeiro, abuso doméstico, né? Que aí já é a violência doméstica. Aí tem um abuso emocional, psicológico, que todo mundo pensa que é bater ou gritar ou não sei o quê. Não, tem homens narcisistas. Gente, tem muito, né? Manipulador, entende? Que ele consegue fazer tudo ali com a vítima e elas ficam que nem A culpa é delas, né? boneco. Tudo é culpa delas. E elas se sentem culpadas, sabe? Elas estão naquilo ali e não sabem como sair. Por quê? Porque aí já tem a dependência emocional. Todas as vítimas de narcisista são dependentes emocionais. É aquela questão que é a droga que tá fazendo mal ou é o viciado que tá indo É o atrás da viciado, droga? sim. É bem E pesado, é muito né? pesado. É muito pesado para poder sair desse ciclo, porque é um ciclo. Né? Ele fica brincando num ciclo, sabe? É o que briga, grita, ou pega o dinheiro, ou vai embora. É o que briga à noite pra poder passar a noite fora, né? No final do sexta-feira brigou pra Sim. fugir. Segunda-feira volta E a culpa foi arrependido. sua. É claro, você não me entende, né? A culpa foi sua. Eu vejo uma amiga minha que passa isso demais e eu falo assim, gente, quem tá de fora vê tão claramente, parece que ela não consegue Não, enxergar. não, e não enxerga. Um dia eu falei, meu Deus, você não consegue entender que ele só briga na sexta-feira? Por que ele não briga na segunda? Porque tem as roupas pra lavar. Só na sexta-feira, segunda não. Eu falei, meu Deus, Mas como é que ela enxerga? eu vejo muito isso. E eu vejo, tipo, que as mulheres ainda... É necessário ter mais conscientização, né? Tá tendo um pouco mais. Mas é necessário mais, principalmente... E eu acho que é todas as mulheres, que nem você falou, comecei a aprender, a estudar sobre essa área. É necessário que todo mundo que palestra, que trabalha com mulheres, tenha um pouco, né, desse conteúdo. Sim. Porque todo lugar tem uma mulher que está vivendo, né? E você pode ajudar. É igual, sempre a gente tem essa questão de, vai para evento, palestra, falo. Tem alguns lugares que não agregam nem tanto assim, mas dessa questão tanto que eu estudei, fui para palestra na DEAN, fazendo parte com a delegada lá, eu falei, gente, Sim. e aí eu cheguei lá, justamente, aquela questão do Tomé, eu preciso ver pra crer. Gente, o que eu tô fazendo aqui não faz sentido pra mim. Mas assim, tudo tem um propósito, né? Tudo Deus, tem um menina, cala a propósito. boca, eu tô te botando na Porque, frente. isso, porque E aí eu você falei, vai estar gente, não ainda existe naquilo. isso. Porque você vai conviver com mulheres daquela E o forma. que eu tenho que fazer? Como é E que o eu que, vou que fazer? você tem que fazer, como você vai ajudar, o que, que você tem que falar, entende? Não existe mais. Hoje em dia morre todos os dias, está morrendo uma mulher de feminicídio. Tá. Tudo isso tem um começo. Pessoas sabem, só que não sabem como ajudar essas mulheres, né? E elas precisam ter todo ali Uma rede de apoio. uma rede de apoio para conseguir sair. Né? É muito difícil, sabe? Quando você se coloca no lugar daquela mulher que você entende. É muito difícil. E a gente não pode julgar. E é o que mais tem, né? O povo julgar, se fosse eu fazia isso. Mas não é você. Não é. E você não é tá mesmo. na pele dela. Sabe? Não é mesmo. E é muito difícil. Às vezes a mulher depende financeiramente. É outra coisa que eu ajudo mulheres a ter consciência. Antigamente era bonitinho ser a dona de casa, né? Cuidar do marido, da casa, dos filhos e não trabalhar. Só que a mulher, ela precisa se sentir útil. Isso é do ser humano, né? Então, eu falo, as empreendedoras estão começando agora. Ai, Deise, será que vai dar certo? Será que não sei o quê? Não, pega algo que você gosta e começa a ganhar seu dinheiro, sabe? Porque, é para mostrar para ele, não. Sabe? É para você ter seu momento, para mostrar para você que você é capaz, que você consegue isso. Sabe? Que você consegue, sim, ter suas coisas, você consegue chegar onde você quiser. Mas você precisa começar. Sair dessa zona de conforto, né? Porque não é fácil para ninguém.
Todo mundo que começou, que nem eu estava te falando, eu me tremendo nas minhas palestras. O meu primeiro curso de pomparismo também, eu comecei a dar no meu apartamento, eu não tinha local para dar curso de pomparismo, pequeno apartamento, sabe? E eu fazia turmas lá, sabe? De curso de pomparismo, me tremendo ali. Eu tinha que ser a profissional, ensinar ali, gaguejando, ainda estudando bastante para eu poder ajudar aquelas mulheres. E é dessa forma, metendo o pé. Porque senão não vai. A hora certa não existe. A É você que faz. ferramenta certa, o curso certo, eu falo, é agora. É agora. E Faz com o acabou. que você tem e vai. E acabou. Pego e vai. Não existe a hora certa. Né? Então, assim, eu aprendi dessa forma e eu passo para as meninas dessa forma. Não é querer ser mais do que o homem, não é, eu vou ganhar mais. Não, né? Não é isso. É por você. Sabe? Para você se sentir útil, para você ser uma mulher independente, para que se acontecer de você estar vivendo um relacionamento tóxico, porque assim, vamos lá, relacionamento sigla, né? tóxico, com terapia de casal, os dois fazendo e tal, tem jeito. Relacionamento abusivo, não tem jeito. É nenhum. É nenhum. Desde mesmo se eu for fazer terapia, se eu for não sei o quê, não tem jeito. A gente sabe que não tem, ninguém dá voltas e voltas e voltas e voltas. E é um sofrimento danado, né? Mas o tóxico, sim. Porque o tóxico é comportamento. Todo mundo é tóxico em alguma coisa. Qual a diferença do relacionamento tóxico pro abusivo? Qual Né? que é? O abusivo, a maioria das vezes, tem ali o abusador, ele tem síndromes, ele pode ser narcisista, ele pode ser ele já tem uma patologia ali. Essa é a verdade. Né? E que nunca foi cuidada. Então, ele só vai ali ficar fazendo mal. Ele precisa de uma vítima para ele ficar fazendo aquilo, manipulando. Tanto que quando as mulheres param de ser inseguras, se empodera, ele não quer mais. Ele mesmo abandona, não é elas. Ixi, eu já vejo. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Porque ela tem que estar ali no jogo, ela tem que ser a vítima ali, sabe? Ó, e rapidinho, só pra cortar aqui. Eu presenciei algo que eu falo assim, essas relações não somente de homem e de mulher, e várias de amizade, de várias coisas juntas, de que enquanto a pessoa não é manipulada por essa daqui, deixa de ser manipulável e ela começa a cair a ficha da vida, ela daqui quer tirar essa pessoa do meio. Sim. Tipo assim, não, porque se você ficar perto aqui, vão despertar coisas que você não vai mais conseguir, vai cortar as cordas da marionete. Sim, mas é isso. E aí atira daquele meio abusador. Que é aquele meio que tá porque é isso que ela. nutre o abusador. É falei, isso gente, que dá prazer. Entende? A mente dele funciona assim, isso é desde criança. E aí, se ele não tiver uma vítima ali, aí ele larga ela fica na merda. Ela sofre porque ela tem dependência emocional, tem tudo. E aí ele vai atrás de outra vítima, que também é mulheres inseguras, mulheres com dependência emocional, mulheres que não se resolveu, que não faz terapia, que não é bem resolvida. E aí vira a próxima vítima. Né? Ele só vai fazendo as vítimas. Então, o relacionamento abusivo é algo que a gente fala que é patológico. Né? Então, a gente ajuda a vítima a sair fora. A trazer consciência. Não tem mais nem... Não, abusivo não. Agora, se for um relacionamento tóxico, o que é um relacionamento tóxico? São coisas que você faz no comportamento. Comportamento se muda? Muda. Né? Só você ter a consciência, querer mudar, você muda. Então, tipo assim, eu xingo. Não é ela, né? Mas eu xingo, eu sou tóxico, né? Eu sou uma pessoa negativa, sabe? Eu não elogio minha esposa. Coisas que dá pra resolver. Eu ia até brincar que ontem tava no treinamento falando, eu sou uma pessoa que assiste televisão e não vejo podcast.
Porque eu assisti televisão hoje tá bem tóxico, né? Sim. E a pessoa tava, assiste televisão, fica me Sim. intoxicando. E eu não queria estar fazendo isso, né? Sim. Então, assim, tem coisas. A pessoa. Ela é uma pessoa. A pessoa tóxica é uma pessoa normal. Só que ela tem alguns comportamentos, né? É aquele casal que ele se dá bem, mas em vez de quando tem uma treta. Uhum. Entendeu? Se dá bem, treta. Se dá bem, treta. Né? E aí, resolvendo essa treta, vão viver bem. Uhum. Vão ter um relacionamento saudável. Mas o abusivo, não. Ele já passou dos limites de tudo, né? Não, abusivo não. Em primeiro que o psicológico daquela mulher, ela não suporta mais. A maioria delas já trata de síndrome do pânico, já trata entra numa depressão terrível, né? Só falar nele começa já a se tremer, a ter já ansiedade. O mínimo ansiedade que essas mulheres têm. Uhum. Então, assim, é retirar elas daquilo. E retirar do que faz mal. De tudo. Por isso que elas precisam de uma rede de apoio. Sabe? Teve uma agora que eu ajudei ela. Para ela, o relacionamento dela era tudo tranquilo. Muito tranquilo. Uhum. E aí, eu olhava assim, apaixonada, né? Tudo certo, 2 filhas e tal. Aí, eu fui e conversando com ela, ela começou a se soltar, falando que marido não trabalha. Por quê? Porque não gosta de trabalhar. O que ele faz? Ele fica em casa e fica na rua jogando futebol. E quem sustenta essa casa? Eu. Eu tenho que me lascar. Eu faço eu faço faxina, eu saio e procuro emprego. Eu já fiquei desempregada. E aí? Ele vai fazer alguma coisa? Ele sai para arrumar dinheiro? Não. Meu Deus do céu. 2 filhas. E para ela o relacionamento estava tudo bem. Tudo bem. Então, e aí ela começou a ter... Melhor ainda para ele. Isso, para ele tá tudo tranquilo. E aí ela começou a ter ansiedade. Ela não sabia o porquê que ela tinha ansiedade. E começou a dar crise. Uhum. E aí, até eu chegar a conhecer essa história e saber que a crise de ansiedade dela é porque ela tinha um papel de tudo dentro da casa, de um homem, de um pai, de tudo dentro da casa. Ela tinha um papel dele. Ele era um filho. Mais um filho, realmente. E aí, quando ela tomou consciência disso, cara, ela simplesmente pegou as coisas dela, eu pedi para ela pedir ajuda para a família dela não sabia. E aí, ela estava tentando suicídio e não sabia o porquê. E aí, ela simplesmente foi em casa com a família, pegou as coisas, pegou as meninas e foi para casa da família, que a família apoiou, né? E hoje em dia ela tá bem, ela tá tratando, a gente tá fazendo terapia e tal, mas tá uma mulher totalmente diferente daquela mulher que eu vi. Eu falei, gente... E ela não tinha consciência nenhuma. Nenhuma. Porque tem uma coisa muito legal nesses treinamentos de inteligência emocional, que é uma pirâmide que fala dos níveis de consciência, né? Então, assim, quando você vai levando os níveis de consciência, não porque você é mais inteligente ou não, porque você quis se desenvolver e o outro não. Sim. Aí tá naquela parte do que eu nem sei que existe. Tipo assim, digamos assim, eu nem sei que existe um podcast. Aí a outra, eu sei que existe, mas nunca vi. Eu já vi falar, a palavra não me é estranha. Sim. Aí tem o que eu sei que existe e eu já assisti um. Aí tem que ser eu sei que eu existe e já estou participando de um. Eu sei que existe, estou fazendo um. Então, isso daí é na vida. Sim. Então, assim, Verdade. tá na Bíblia. Se você não sabia, digamos, você não peca, mas vai aprender. Já virou pecado. Verdade. Então, essa questão de que, meu Deus, isso daqui é um relacionamento tóxico, você não sabia, tá tudo bem, né? Porque eu já vivi isso desde a minha infância e também tá ótimo, porque eu encontrei alguém igualzinho meu pai e ele sustenta meu vício. Mas agora você tá entendendo que é por isso que sempre sua mãe foi ansiosa? Sempre a sua mãe nunca se arrumou? Sim. E aí você quer repetir isso? Então vai elevando o nível de consciência. A gente repete consciência. os padrões, né? E aí é muito legal que inteligência emocional é quando você tem esse padrão de consciência elevado. De que você pega as coisas no ar muito rápido. E isso é muito bom. Isso, e aprende que ali tá vindo um gatilho, né?
o gatilho, ou aí você vai tomar consciência de, cara, ele tá vindo. O que eu faço com ele? Para eu não entrar na fase da ansiedade, né? Para não virar algo pior. E aí você vem um gatilho, você sabe que é um gatilho e tem que aprender a sair dele, né? E é você, tudo isso é você. As pessoas pensam que é o terapeuta, não, a gente só ensina. Então, assim, e ajuda muito para você não ter crise, né? Porque hoje em dia a crise de ansiedade é o que tem, né? Por alguma coisa. E a pessoa não sabe o porquê que tem. E muitas das mulheres é por conta do relacionamento. Desde então, tem que separar. Você estava falando tanto de casamento, tem que separar. Não! Procura ajuda para saber que tipo de relacionamento você tem. E a primeira coisa que a gente estava falando, a questão de falta de humildade, de ego, e principalmente eu falo aqui dos homens. Porque mulher, ela não hesita em pedir ajuda, ela é muito difícil, né? De si, não. Ela fala com a amiga, fala, eu tô triste, não sei o que, mas homem, não. Homem é o macho alfa e tá tudo maravilhoso. Cara, e se o macho alfa for sentar no consultório pra conversar com a Daisy, de botar tudo pra fora. É difícil. O nível de consciência tem que estar alto. Eu trabalho assim, eu falo assim, ai, Daisy, eu quero fazer terapia de casal, mas meu marido não vai. Eu falo, vem você primeiro. Né? Já não é de casal, porque ele não vai. Não, vem você primeiro. E aí, eu trabalho essa mulher para ela conseguir levar ele. Se o casamento, ele é tóxico, né? Agora, se eu já vejo que o casamento, ele não tem jeito, que o cara é narcisista, que ela tá numa... Nem chega aqui na porta, querido. Aí eu trabalho ela, eu falo, a terapia fica aqui. Tá? Eu trabalho ela para ela se conhecer e ela mesma tomar decisões. A gente nunca fala o que a pessoa tem que tomar, né? Porque a decisão é a vida da pessoa. E aí, para ela tomar decisões, só para ela ter consciência. E muitas vezes eu consigo trabalhar essa mulher e ela consegue levar esse homem, e o homem que não quer parar de fazer terapia. Por quê? Porque eu também não passo a mão, não. Muitas vezes a mulher tá indo lá, ela obriga o homem a ir, porque vai separar. Terapia é isso. O pau tá quebrando, vou separar, ou a gente faz terapia, ou vou separar. Chegou no limite. Assim. Lá chegou me obrigada, eles vão assim, eles vão com uma cara, gente, morro de rir. E aí eles chegam assim, senta e a bicha começa. Taca-lhe pau. E fala desse homem. E ele não presta, ele não sei o que, ele faz isso, ele me ajuda, ele não sei o que, não sei o que. E ele caladinho. Eles ficam assim, ó. Caladinho. Curralado. Fica caladinho. Aí, eles pensam que por eu ser mulher... Vai apoiar a outra lá que tá... Eu vou apoiar e vou falar que tudo é culpa dele. Só que não, existe um bocado de ferramentas que a gente trabalha. E a maioria das vezes, a mulher tá fazendo mais merda do que ele. Aí quando você fala assim, gente, meu Deus do céu. Aí eles me adoram. O que eu achei que era o demônio é o aí eles me adoram. Certo, Deise. É isso aí, Deise. Aí começa a falar. E eles começam a falar. Aí quando eles começam a falar também, aí eu quero ouvir. Porque a mulher, ela quer falar, né? Ela não sabe nem se tá certo, se tá ruim, ela quer falar. O homem não. Quando ele fala, ele vai falar ali com razão. Isso. Ele vai falar ali com razão e certo, no ponto do que eu quero ouvir. Então, é muito... Aí eu já olho e falo, gente... Peguei. Misericórdia tá com essa mulher, né? Vamos tratar essa mulher, né? Porque às vezes a mulher, ela tá infernizando. Eu falo isso nas igrejas. Gente, para de infernizar a vida desses homens. Tá infernizando. O homem é bom, o homem tá tudo certo, só que elas querem estar ali, né? Pedindo, aquelas mulheres pedindo carinho, pedindo, sabe? Eu falo que senta do lado do homem, fica assim, ó, que nem cachorro, sabe? Igual gato, fica desse jeito, carente. Sabe? E essa carência é delas mesmo. Eu falo, é falta de você, não é falta do outro. Aí elas, caraca. Não é ele que vai te encher do que você tá precisando, é você. É você que tem que se conhecer, é você que tem que... aí eu começo a cuidar dessa mulher com autoestima. Pra essa mulher ficar tranquila e parar de infernizar a vida desse homem. Né? E quando... A maioria das vezes, assim, eu nunca tive um casal que chegou a separar, graças a Deus. Nunca tive. Que bem. Não. Mas só no caso da mulher tá vendo realmente violência doméstica, né? E aí, ajudar ela a sair fora. Sabe?
Mas casal, assim, que vai procurar ajuda, tudo tem saída. É só procurar o profissional certo, né? Tudo tem saída. E o legal é que é igual você é uma intermediadora, né? De que às vezes os dois estão ali De dentro de conflitos. casa, gritando, brigando. E às vezes, não, peraí, calma aí, deixa eu te precisa. ouvir, te ouvir. Oh, Precisa para é trazer isso aqui. consciência. Aí, então tá A bom, maioria vamos das fazer. vezes, o Lari, é comunicação. Zero de comunicação. Sabe por quê? Porque a gente nasce, aí a gente entra na escola, aprende um bocado de coisa, português, mas a gente não aprende, não existe escola para aprender a se relacionar. Não existe. Aquele negócio. É na tora. Mas eu te falei, mas ele ouviu? Então. Acontece E muito, mulher amor, mas eu te terrível. falei. Mas ele sabe. Mas ou ele esquece, eu falo, Ai, ele sabe que eu sou assim. Caraca, velho. Vai lá e fala. Ele só tá esperando você falar. sim. Ai, ele esqueceu a data do aniversário do casamento. Falei Cara, amanhã, hein? Amanhã, tá chegando, falta uma semana. se ele é vai assim, lembrando. então, isso, ele faz. Ai, ele não me presentei. Eu falo, pelo amor de Deus, o que você quer ganhar? Vai lá no shopping, compra. Sabe? Para. Cara, os caras apaixonados, as mulheres depois viram. Que a gente tava falando até ontem também, que às vezes você fala assim, meu Deus, o homem realmente é muito ruim pra ela e tudo. Aí você conhece o homem. Não. É o que acontece comigo. Não, tipo assim, o Deus era todo que o homem. E a mulher tá aí demoniando esse cara, ou às vezes é autossabotagem, que ela que não quer dar certo, né? Que doideira. Verdade. Um monte de E mulher outra coisa. Existe também as mulheres abusivas. Tá? Não é só homem, não. É menos? É. Mas existe as mulheres abusivas. E muitas vezes que eu vejo, ela chega falando que tá em relacionamento tóxico. E quem é tóxica é ela. Tóxica é a própria. Esse dia eu tava no curso, aí Ela eu falei... fala assim, é isso que é tóxico. Eu faço. Eu falo, Florzinha. Cai na real. Esses dias eu tava no lugar... E pra não expor muita coisa, né? Porque o povo vai saber de onde é que é. Aí a menina entrou, a mulher entrou. Aí o cara, não, tô esperando ela. Não, já deu tudo certo. Pode ir. Já tá tudo combinado aqui, já resolvi. Ele, não, você não tem noção. Se eu for pra ela e não avisar, foi embora e não falar pra ela que eu fui embora. Você não sabe quem é minha mulher? Gente, me deu uma vontade de rir tão grande. Eu falei, você é um frouxo. Aí foi com a cara dele, tipo não assim, pode, não pode, você não sabe pode. Que a minha mulher ria tanto, e ele não foi embora. E ele ficava olhando assim, pra esperar ela fazer assim pra ele ir embora. Eu falei, Jesus amado. Porque só ele o buraco sabe que é mais ele passa. embaixo. Então, assim, muitas vezes é a mulher. Ela foi criada no ambiente que a mãe era o general. E o pai era o banana. E aí ela vai ser o general. Minha filha, aquilo pra ela é o certo e acabou. As regras é dela e vai ser daquele jeito. E pode aparecer o cara que for, ela vai colocar ele naquela condição. Ali. E se não tiver na condição... Não serve pra ela. E É. quem tem que se tratar? A tóxico é ele. Ela não é o cai, alecrim. Isso aí. Então, assim, é muito bom quando a gente procura. É a mesma coisa de você achar que você não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum, eu sou bem resolvida. Aí você começa a fazer terapia, você começa a mexer em várias coisas que várias você... gavetinhas fechadas, Isso, né? que você fala assim, oxe, eu achei que era isso. Eu pensei que era bem resolvido. Eu faço isso por conta disso. Sabe? As coisas começam a se encaixar. E a pessoa começa a aprender que ela não precisa viver mal, ela não precisa estar vivendo um relacionamento medíocre, sabe? E que ela pode viver bem, sabe? É só ela querer ir procurar ajuda. Hoje em dia, o que tem de ferramenta, gente, o que tem de profissionais aí para ajudar. Ontem eu estava vendo lá no Thales, né? As condições, fazendo toda ali, a pessoa se doando, fazendo todas as condições possíveis para a pessoa se ajudar, para ele ajudar a pessoa, e a pessoa ainda acha que não precisa. Surreal. Sabe, eu vejo isso muito. E eu fico assim, antigamente eu faltava morrer, hoje assim, ainda dói um pouquinho. Mas o que a gente falou assim, eu até perguntei pro Thales, mesma coisa, você tem um bote salva-vidas, as pessoas estão se afogando, como você sente com isso? Porque é desanimado, é tipo assim... Lógico. E aí você tá vendo ali, vi duas pessoas que eu falei, meu Deus, se ela for nesse treinamento, é treinamento que salva a vida. Eu senti salva isso vida. também. E a pessoa foge do que vai transformar ela. Foge, acho que não é o momento. Meu Deus do céu, surreal. É triste de ver. É triste, é por isso que eu te falo que esse trabalho é algo que
Você precisa estar bem, né? No meu caso, eu faço terapia. Uhum. Toda semana, eu não fico sem terapia, não. Porque eu não dou conta, Sim. né? Terapia, eu falo que a gente recolher o lixo da semana É. e jogar no lugar certo. Uhum. Porque senão a gente vira uma lixeira. Uhum. Principalmente nós mulheres, que quer resolver tudo. É. Né? A gente quer resolver o problema. A gente não consegue nem dar conta da gente, da nossa casa. Uhum. A gente quer resolver o problema das irmãs da igreja, da família, da amiga, de todo mundo. A gente acha que consegue resolver tudo. Aí que muita gente fala assim, mas porque o problema vem pra mim, você que absorve, Não, você que, né? Que a família toda me procura, porque você que quer ser a dominar salvadora tudo. da pátria. Aí Cai se na real, lasca. viu? Não, aí se lasca. Eu falo, gente, pra que isso? É porque as pessoas me veem assim, só eu que consigo resolver. Eu para com desce isso. daí, minha filha, desce da escada. Para, que quem vai ficar doente é você. Uhum. Tem umas que eu passo assim, olha, você não vai atender o telefone. Ah, mas a família, minha mãe... Não, não vai morrer, não. Uhum. Você vai ficar longe. Por quê? Porque existe pais tóxicos, abusivos, narcisistas, que estão acabando com a vida dos filhos. Os filhos acham que tem, porque é filho, eu tenho que estar ali servindo. E está acabando com a vida, o psicológico das pessoas. Né? E é romantizar. Uhum. Né? A gente romantiza tudo, né? Romantiza que não existe pais que são abusivos, que não existe... Muitas vezes a gente está criando nossos filhos. Eu falo isso para as mães. Ali numa redoma e tal, e você está sendo abusiva. Uhum. É proteção ou é abuso, né? Isso, abusiva. E aí a gente não respeita a escolha dos filhos. Uhum. Né? É o que a gente quer, do jeito que a gente quer, e vê que é outro ser humano ali. E que a gente precisa respeitar desde pequenininho. Sabe? O jeito dele, respeitar o que está se formando ali. Porque senão vai ser um ser humano que chega na adolescência... Vai reproduzir o que está vivendo agora. Vai reproduzir. E aí depois os pais sabem... Por que isso está acontecendo comigo? O porquê ele é assim? Criei ele também. Fiz tudo. E quando a autorresponsabilidade chega, dependendo da hora da vida, é onde é que a ficha cai e acha que a pessoa, tipo assim, já não tem mais o que fazer. Muitas vezes vai cair da forma tardia, digamos assim, né? E os adolescentes hoje em dia, o Lari, ao mesmo tempo, é tanta informação, né? Mas eles estão carentes. Né? Eles estão carentes de família, estão carentes de apoio, de uma rede de apoio mesmo, sabe? De poder... Eu vejo isso, eu tenho 3 filhos e eu vejo os amigos dos meus filhos, sabe? Até mesmo para autoconhecimento, chega à idade certa para aprender sobre sexualidade, na ciência mesmo, sabe? Sem besterol. E eu vejo que só tá aprendendo porcaria. Por quê? Porque em casa, que é o lugar que é onde tem que ter educação sexual, não tem. Por quê? Porque os pais não são bem resolvidos. Né, padrões que não querem nem ser quebrados. Desse assunto não se fala dentro de casa, né? Sim, não se fala. E o que você pode deixar de uma mensagem final para os nossos ouvintes aqui, nossos podcasts, né? Muito do que o que a Daisy tá desanimada, o que ela tem uma frase rema, ou então uma mensagem final sobre essa questão de abuso e tudo. Eu falo assim, a câmera é sua, e deixa... eu brinco que essa mensagem final, o Chico Coach, que você acorda, cai na real. Acorda, mulher! Acorda, menino! Fala agora. Ana Maria Braga. A câmera é toda sua, vai, manda brasa. Vamos lá. Mulheres, não permita, se você permitiu até hoje, pare hoje. Não permita mais que você... um casamento, um relacionamento, que seja um relacionamento abusivo. Você não merece isso. Mesmo se sua história for a mais terrível, mas eu vivi só coisa ruim, você não merece isso. Procure ajuda, né? Tem vários profissionais que tá disponível para poder te ajudar, para poder ser uma rede de apoio, para poder contribuir com essa consciência. Mas não permita mais. Não permita mais que um homem grite com você. Não permita que um homem te empurre, pegue nos braços. Que um homem não fale da questão financeira ou faça as coisas pelas suas costas. Não permita. Não permita que um homem fale que você tá gorda, que você tá magra demais, que você tá feia.
Não permita isso, sabe? Isso é abuso, sabe? O ser humano, ele tem que respeitar. A pessoa que vive com você tem que somar, não diminuir. Então, é isso que eu falo para vocês, se valorizem, tá? Tem pessoas boas demais nesse mundo, né? A gente falou de pessoas abusivas, tóxicas, mas existe pessoas boas nesse mundo. E quando você está sarado e quando você está saudável, o que que acontece? Você é um imã para pessoas também saradas e saudáveis. Então, se você tem uma história difícil ou está passando por isso, vem, pode falar comigo, tá? Pode começar a me seguir, pode me procurar, que eu vou te acolher. Você pode ter certeza e vou tentar te ajudar da melhor forma possível. Deixa seu arroba do Instagram, que eu acho que a gente nem falou, né? Isso. Pra seguir, qual que é o arroba? É Daisy Carva, Daisy. Se escreve D-A-I-S-E _Carva. Daisy Carvalho. Obrigada, Deise, por aceitar esse convite, estar aqui com a gente, Ari. compartilhando um pouco mais da sua história. Que eu falei, gente, incrível, eu não sabia que ela fala de pepeca desde pequena. Como assim? Loucura, Nasceu pra falar disso, né, isso, amiga? é nada. Pra inspirar e motivar essas mulheres aí a cuidarem. Eu falo que essa sexualidade é lá no final. O primeiro é autoestima, Sim. amor próprio. Isso aí tudo você sempre traz nas suas palestras, que são maravilhosas, viu, gente? Já fiz o curso de pompoarismo, maravilhoso. Pepeca Fitness. Pepeca Fit. Então siga a Daisy, veja todos os conteúdos dela lá. E se cuide, se ame, porque o melhor amor é o amor próprio. É o amor próprio. Então, beijo. Fica por aqui mais um episódio do Pod Mais Mulher, um podcast da empreendedora de sucesso. Porque eu falo, não adianta você querer ter sucesso se você não tem uma energia alta em vários pilares da sua vida. E a sexualidade sexual é uma delas. Isso. Então, se cuide, se ame e até mais.